espiritual. Ok? Sem mais delongas, vamos abrir o livro de 1 de Coríntios 2, versículo 14. 1 de Coríntios 2, versículo 14. Yes, can we read 1 Corinthians 2, chapter 14? 1 de Coríntios 2, versículo 14 a 16. Can start from there. Someone to read, please. Assim diz a palavra. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ok. Read it again. Leia novamente, mais suave, sem transpirar, mais leveza. Ok? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. A minha versão diz, não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ok? Então, aleluia. Não compreende. Aí diz o quê? 1 de Coríntios 2, versículo 14. Let me help. Bring your Bible. What's happening? Parece algo diferente. Não. Abriste 2 de Coríntios. A segunda. Oh, Sim. por isso eu estava estranha. Ela é bem diferente dela. Tá aqui. Esta versão também diz, não compreende. Aí a tua versão diz o quê? Essa? Não aceita. Não aceita. It's the same thing. E de Pedro também vem, não aceita? Não, diz, homem natural não compreende. Não compreende. It's the same thing. Não compreende, não aceita. So, eu quero que você entenda. Neste texto somos introduzidos uma coisa. Somos introduzidos que existe um homem natural. Em outras versões vai dizer que um homem carnal. É um homem que dificilmente compreenderá as coisas do quê? Do Espírito de Deus. Porque lhe parecem loucura. Para um homem carnal, listen to me. Para um homem carnal, as coisas de Deus são loucura. Doesn't make sense. Para um homem natural, as coisas de Deus não têm. É a Bíblia que está a dizer, a tua Bíblia diz isso. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Não é que as coisas do Espírito são loucura, parecem para ele. Para o homem natural, as coisas de Deus, para o homem natural é a mesma coisa que o homem carnal. As coisas de Deus parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, as coisas do Espírito só podem se discernir. O discernir, neste caso, é entender, compreender. Você só pode compreender as coisas do Espírito espiritualmente. Aleluia. E depois diz, versículo 15. Diz o quê? Diz 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Agora somos introduzidos a um outro homem. O homem espiritual. So, there's a carnal man. Existe um homem carnal. E existe um homem espiritual. E a Bíblia diz que o homem carnal, nós entendemos que é carnal por ele não compreender as coisas do Espírito. Mas o homem espiritual compreende as coisas do Espírito por quê? Porque ele é espiritual.
E as coisas espirituais apenas discernem-se espiritualmente, ou seja, são entendidas, o quê? Espiritualmente. Ok, read 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Yeah. It's like I'm hearing steps. We'll be waiting for you. Ok. Então, existe um homem carnal e existe um homem espiritual. E a Bíblia diz que o homem carnal não pode discernir as coisas espirituais, mas há um homem que pode discernir. Lembra o tema da minha versão, da minha pregação, do meu sermão? É discernir o espiritual, ou seja, entender as coisas espirituais. Ou seja, discernimento espiritual. Diz a o mesmo rank. Aleluia. Então, por que da relevância deste tema? Primeiro, é que a vida do homem está no espírito. O homem espiritual, what I'm talking about is your inner man. Hallelujah. I'm talking about the inner man. Estou falando do teu homem interior. Hallelujah. O homem espiritual não é um homem, é o teu interior, é o seu inner man. Eu não sei se estou a fazer entender. Cada um de nós tem o seu homem interior. Tem o seu inner man. Tem um homem espiritual. Tem um homem que é espírito dentro dele. Então, para você discernir as coisas espirituais, você tem que discernir a partir do homem espiritual, ou seja, do homem interior. Porque o homem exterior, o homem carnal, não pode discernir as coisas de Deus. O que acontece é que para você discernir as coisas espirituais, primeiro você tem que discernir o teu homem espiritual. Muitas pessoas têm um homem espiritual, mas não conseguem discernir que, olha, agora é meu homem espiritual que está a falar. Agora é minha carne que está a falar. Agora é minha alma que está a falar. Você tem 3, 4 vozes dentro de ti a lutarem para uma vontade surgir. E você não consegue discernir de quem é esta voz. Dentro de ti existe a voz do Espírito de Deus. Dentro de ti existe a voz do teu espírito. Dentro de ti existe a voz da tua carne. Dentro de ti existe a voz da tua alma, que são as tuas emoções. Se você não consegue discernir who is talking, você está em grande confusão. Como é que então você vai discernir as coisas de Deus se você não consegue discernir a ti mesmo em primeira instância? Muitas pessoas falam de discernimento espiritual, mas eles mesmos não conseguem discernir-se a si mesmos. You don't know how to discern yourself. Then why talking about discernimento espiritual? Hallelujah. Então, primeira coisa, is to you to understand que existe um discernimento que tem que haver. O primeiro discernimento tem que haver is you to know, você conhecer o teu inner man, o teu homem espiritual. Porque existe um homem espiritual e um homem carnal. E o homem carnal nunca vai interpretar ou conseguir perceber as coisas de Deus. Mas o homem espiritual, esse sim, irá fazer o quê? Irá ter discernimento das coisas de Deus. Porque as coisas de Deus só se entendem espiritualmente. Ok? Primeiro, quero que você entenda que você tem um inner man, o homem interior. Segundo, quero que você perceba que Deus, ou seja, você só pode interagir com Deus através do quê? Do Espírito. Deus é Espírito. Então, a única forma de interação com Deus é através do Espírito. Se você não for espiritual, você nunca terá uma interação com Deus. Quem quiser interagir com Deus, it's a must to be spiritual. Ser espiritual é it's a must, é um requisito principal. Aleluia. Se você não compreender o teu inner man, o teu homem espiritual, a tua oração não será efetiva. São esses 3 pontos que eu quero que você tenha em mente. Ok? Você tem um homem interior, tem um homem espiritual. E o único jeito de interagir com Deus é através do Espírito. Não da carne, nem da alma. É através do Espírito.
Ok? E se você não entender, não compreender, não discernir o teu homem interior, você não terá como interagir com Deus. Você não terá como orar de forma efetiva. Muitas pessoas oram, mas oram na carne. They don't pray in the spirit. E quando você diz ora no espírito, começa a ribaixar, ler cororo. Pensam que orar no espírito é orar em línguas. A Bíblia diz que caíram sobre os discípulos línguas como se fossem de fogo e começaram a orar em línguas conforme o Espírito lhes concedeu. Não diz o Espírito Santo. Conforme o Espírito Santo ativou o Espírito dos apóstolos e é o Espírito dos apóstolos que começou a falar em línguas, a expressar-se através do corpo. O Espírito teve domínio do corpo. O inamen, o homem interior dele, foi ativado através do quê? Do Espírito. O Espírito Santo não vem para sobrepor-se sobre si. O Espírito Santo vem para ativar o teu inamen. O Espírito Santo vem para ativar o teu homem interior. A ciência diz que a tua massa cinzenta, ou a massa cinzenta que a gente usa, é muito inferior. É quase 1/3, se não me engano. As pessoas que têm uma super inteligência são as pessoas que conseguem explorar mais do que isso. Mas a verdade é, a tua inteligência reside no teu inamen. Quando o Espírito Santo no dia de Pentecostes ativou o Espírito, o inamen dos apóstolos, o que aconteceu? Imediatamente os apóstolos começaram a orar, a falar. E as pessoas começaram a ouvir em grego, a ouvir em swahili, a ouvir em inglês. E disseram, mas essa pessoa nunca estudou egípcio. A língua egípcia ele nunca estudou, como é que está a falar egípcio? Porque houve uma inteligência que foi ativada. Uma pessoa que não sabia falar espanhol começou a falar espanhol. Guys, vocês estiveram, Deus não esteve, quando eu coloquei o vídeo do avivamento da Azusa, onde apareceu lá um judeu que queria ver o que aquele avivamento era real ou não. Chegou uma menina, desceu uma menina dos seus 11 anos, começou a falar em línguas, a falar com ele. As pessoas pensaram que ele estava a falar em língua. O judeu virou, ajoelhou-se e arrependeu-se. Pegou no microfone e disse, olha, eu vim aqui por ouvir acerca desse avivamento. Eu sou judeu, nato, e vim para julgar, para ver com os meus olhos o que estava a acontecer. E esta menina acaba de falar comigo em judeu. Meu nome, minha família. Acaba de me dizer meu nome, minha família, de onde eu venho, tudo em judeu. Primeiro ela não sabe falar judeu. Segundo ela não me conhece. Nem sabia que eu sou judeu. Estão a perceber? Como é que essa menina falou judeu? It's the inner man activated by the Holy Spirit. Uma inteligência espiritual ativada pelo Espírito Santo. Então, muitos de nós permanecemos em darkness, permanecemos nas trevas, porque o nosso inner man is not activated. Se você for a verificar, os apóstolos de Marcos, Lucas, João, Mateus, são diferentes dos apóstolos que são mencionados no livro de Atos. São duas pessoas diferentes. Houve uma mudança extrema entre Mateus, Lucas, João, todos esses relatos dos apóstolos e o que aconteceu no livro. Parece que são outro tipo de pessoas. O que houve de diferença? Receberam o Espírito Santo que ativou o quê? O inamen. O homem espiritual. Porque apenas o homem espiritual é que consegue discernir as coisas do quê? Espirituais. O homem carnal nunca vai discernir as coisas de Deus. Aleluia. Romanos 8, versículo 7.
Someone is there? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é o Espírito de Deus habita em vós. Amém. Amém. Aleluia. Podes ler outra versão? Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. Keep on. 8. Começa a continuar? As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Ok. Just wait there. Aleluia. A minha versão diz porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. É muito mais simples. Ok. Eu quero que você entenda uma coisa. Existe uma mentalidade que te pode colocar inimigo de Deus. Lê de novo aí a tua versão, versículo 7. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus. Ok. Há pessoas que Deus olha para elas e diz: este aqui é meu inimigo. Deus pode olhar para ti e dizer: you are my enemy. He looks at you and says: you are my enemy. Why? Se você tiver o quê? A tua mente controlada por quê? Pela natureza da carne, pela natureza humana. Aleluia. Amém. Por quê? Porque Deus espera que nós sejamos o quê? Espirituais. Ou seja, que a natureza que nos controle seja uma natureza o quê? Espiritual e não humana. A minha questão é, qual é a natureza que te controla? Porque se a natureza humana for a te controlar, then you are in danger. Estás em perigo. Porque você se faz o quê? Inimigo de quem? De Deus. Aleluia. Há coisas que parecem boas. Mas Deus olha para ti e diz: you are my enemy now. A Bíblia diz o quê? Que os caminhos do coração do homem parecem bons aos seus olhos, mas o seu fim é o quê? Morte. Deus pode olhar para ti e dizer: você não é meu servo, você não é meu amigo, você... O que mais Jesus chamou aos discípulos? Servo, amigo, o que mais? Discípulos, o que mais? Pronto, etc. Deus não chamar-te de nada disso, olhar para ti e dizer: a única palavra que se descreve para ti é meu inimigo. You are my enemy. Como é que nós podemos nos tornar inimigos de Deus? Deixamos com que a natureza humana, deixamos com que a natureza da carne tome controle da nossa vida. Porque Deus espera que a natureza espiritual nos conduza. Há pessoas que estão a fazer coisas que praticamente são certas, mas não lideradas pela natureza espiritual. E Deus se ira. Sabe, Abraão, Deus não disse que devemos cuidar dos necessitados, dos órfãos, viúvas e tudo mais? Deus olha para Abraão: saia da tua terra, saia da tua parentela e vai à terra que eu vou te mostrar. Abraão sai e leva consigo o seu sobrinho Ló. Não era uma boa atitude. Ló era órfão do pai. O pai de Ló havia morrido. Então praticamente era tio. Levou a ele: olha, sobrinho, venha comigo. Aquilo estava certo ou não? Estava enquadrado na palavra ou não? Ajudar o próximo, ajudar os necessitados, os órfãos e tudo mais. Mas Deus olhou para Abraão e disse: ok. E calou.
Abraão andou todos esses anos, Deus quieto. Deus fala com Abraão pela segunda vez, ou pela primeira vez, depois dele ter saído da casa dele, dos pais dele. No momento que ele se separa de Ló. Diz: Ló, vai para o teu caminho, eu vou para o meu. E como é que se separou de Ló? Deus não apareceu e disse: Ló, aliás, Abraão, eu não estou a falar contigo, não estou mais a te dar instruções porque você está com Ló. Não. Teve que aparecer oposição, teve que aparecer confusão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão disse: epa, aqui já somos grandes demais, você vai para o teu caminho e eu vou para o meu, tá bom? Aí Deus aparece: então, Abraão, tudo bem? Olha, a terra que eu disse que ia te levar, praticamente já estás na terra. Olha para todo esse lado, olha para esse lado, isso tudo aqui é teu e dos teus descendentes. Deus só falou com Abraão quando ele se separou de Ló. O que você assegurou e até você colocou escrituras sagradas que não, Deus disse na palavra que eu devo. What is that you are holding? O que você está a assegurar? E até você inventa versículo, vou dizer inventar, né? Você diz que não, mas Deus disse que isto aqui eu tenho que ajudar. Ló também estava a ajudar o sobrinho. Mas Jesus o colocou numa posição de Deus dizer: I won't do anything. Até você se livrar disso. O que está a mais? Aleluia. Amém. O que está a mais? Que nós nos asseguramos: mas isto não é mau. Volto ao versículo que diz: nem todo o caminho do homem, aliás, todo o caminho do homem é certo aos seus olhos, porém, o seu fim, destruição. So we have to take care com os caminhos do quê? Of our heart. Aleluia. Think with me. O que está a te atrasar? O que está a atrasar a voz de Deus na tua vida? O que está a silenciar a voz de Deus na tua vida? What is that? Ok. Não saber discernir, eu escrevi isto, tem que ler. Não saber discernir pode fazer com que você faça o certo em tempo errado. Essa tem sido a estratégia de Satanás. I loved this revelation. Não saber discernir as coisas espirituais vai fazer com que você faça a coisa certa no tempo errado. Quantos de nós têm feito a coisa certa no tempo errado? Listen, eu quero que você leia Gênesis 3, versículo 2 a 5 e também Gênesis 3, versículo 22. I want you to understand something. Gênesis 3, versículo 2 a 5. I want you to understand something. Você tem que entender isto. Que o Senhor te dê o Espírito para compreender estas coisas. Gênesis 3, aleluia. Versículo 2 e 5 a 5. Can we read? Let's go. Assim diz a palavra. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ok, agora volta para o Gênesis 2, versículo 17. Pode ler 16, 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aleluia. Understand this. Deus fala para Adão: comerás de toda a árvore do jardim, mas não comerás da árvore que estiver onde? No meio
do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que comeres dela, what is gonna happen? Morrerás. Mas Deus não diz que não vais comer. Deus diz no dia que comerdes. Ou seja, existe um dia que o homem deveria fazer o quê? Comer. No dia que comeres, morrerás. I want you to understand very carefully this. Deus não disse nunca comerás. Deus disse no dia que comeres, tu vais morrer. Lembra? É o mesmo Deus que mandou Jesus para quê? Para morrer. Aleluia. É o mesmo Deus que mandou Jesus para quê? Para morrer. Ou seja, Deus não tem problema com a morte. Deus diz, no dia que tu comeres, tu morrerás. Ou seja, Deus está a dizer claramente a Adão, haverá um dia que tu vais comer desta árvore. O problema de Deus nunca foi comer da árvore. Foi comer da árvore no momento errado. Foi comer da árvore na ausência dele. No dia, em outras palavras, Deus está a dizer, no dia que eu te der de comer da árvore, você vai morrer. Estão a perceber? É por isso que a cobra vem e diz à mulher, diz o que é a mulher? No capítulo 3, diz, então a serpente, capítulo 3, 4, a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Certamente não morrerás. 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A serpente mentiu? Não mentiu. Versículo 22, no mesmo capítulo 3, 22. O que diz, Dirson? Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus... Ok. Listen. Entendam bem isto. Versículo 22. Eles já comeram do fruto. E Deus já aparece e diz que, ei, olha, o homem já comeu do fruto e se tornou como nós. Ou seja, se tornou como o quê? Deus, conhecendo o bem e o mal. Significa que realmente a intenção de Deus era que o homem um dia comesse do fruto e se tornasse como ele. Mas tinha que ser um dia que fosse Deus a dar. Mas Satanás apareceu, em vez de ser Deus a dar, foi Satanás a fazer o quê? A dar. O problema não é o fruto, o problema é quem te dá o fruto. O problema é o momento em que você está a comer o fruto. Satanás apareceu a Eva e disse que não, isso não tem nenhum problema. Você não vai morrer. Certamente, Satanás diz no versículo 4, certamente não morrerás. Deus sabe que no dia que comerdes, vais te tornar como Deus. Vão se abrir os vossos olhos. Vais conhecer o bem e o mal como Ele. E a Eva, por que a Eva aceitou comer? Porque a Eva despertou. Realmente Deus disse que no dia que eu comer, no dia que comer, ou seja, há de haver um dia que eu deva comer. Por que não agora? Eu comeu no momento. E Deus aparece e diz, epa, era antes do tempo. O homem já se tornou igual a nós antes do tempo. Vamos lhe tirar do jardim para que não coma também do quê? Da árvore da vida e viva eternamente como nós. Estão a fazer sentir? Estão a compreender? Então, o problema nunca foi o fruto. O problema é the time. A Eva e o Adão não souberam discernir o tempo. E Satanás é assim até hoje. Satanás não vai te tentar com nada que não tenha sido prometido por Deus. Satanás observa as promessas de Deus para com a tua vida e vem e te testa com a mesma promessa. Então não foi o que fez a Jesus. Apareceu a Jesus e o que disse a Jesus? Está escrito que se tu és filho de Deus, podes te atirar do céu e o Senhor vai ordenar os anjos para que te segurem, para que você o quê? Não caia.
Aleluia. Satanás sempre a falar a verdade. Falou a verdade para Eva, que não. Tu não vais morrer, os teus olhos vão se abrir, vais se tornar como Deus, conhecendo o bem ou o mal. E é o que Deus está dizendo no versículo 22. E ele realmente não morreu. Conheceu o bem ou o mal, tornou-se como Deus. É Deus a dizer que o homem já está como nós, conhecendo o bem ou o mal. Então Satanás não mentiu. E vem agora para Jesus, não está a mentir, está a usar as escrituras. Jesus, está escrito que se tu te atirares para baixo, Deus vai ordenar os anjos. O que Satanás queria? Queria que Jesus colocasse à prova quem? Deus. Queria que Jesus, ok, vou me atirar agora para ver. Claro que se Jesus se atirar do alto de um penhasco para o chão, Deus enviaria anjos para o socorrer, mas não se garante que seja naquele momento. Seria no tempo de Deus. Mas Satanás estava a incitar a Jesus a fazer aquilo naquele momento. Ele vem e diz, não, está escrito na palavra que se você é filho de Deus, você pode transformar o quê? Este pão em quê? Em pedra. Nós vimos Jesus a fazer coisas similares. Alimentou uma multidão com 2 peixes e 5 pães. Fez secar uma figueira por não dar frutos. Jesus fez muitos milagres, significa que transformar uma pedra em pão não seria nada, porque o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. O que seria transformar uma pedra em pão? Mas Jesus discerniu que não era o quê? O momento. Quando você não tem discernimento espiritual, você vai fazer coisas certas que estão prometidas na tua vida, but in the wrong time. Você vai entrar num negócio errado. Você vai entrar na associação errada. Você vai entrar na parceria errada. Você vai entrar no casamento errado. Aleluia! Você vai tomar a decisão errada, porque você não tem discernimento. Satanás vai se antecipar e te ofertar o que Deus já prometeu em ti. E você, na falta de discernimento, você vai aplaudir, é de Deus. You are failing from grace. Aleluia. Adão, eu escrevi isto. Adão não discerniu a intenção de Satanás. Ele fez o mesmo com Jesus. Tentou a Jesus usando a verdade. Mas Jesus discerniu e não caiu em suas artimanhas. Quantos de nós estão caindo na desgraça por não discernir? Por não conseguir decifrar a intenção do Espírito. Há uma intenção. Satanás não coloca nada em vão. Há uma intenção. Há uma intenção no Espírito. There is always an intention in the Spirit. Hallelujah. Glory be to God. Can we go to 1 Coríntios 6:17? Listen, if you catch this, se você entender este sermão, you will save, vai salvar muitos passos na tua jornada. Hallelujah. Are we there? 1 Corinthians. Yes, we can read, please. Mas aquele que se une ao Senhor
é um espírito com ele. Aleluia. Amém. Volta a ler, por favor. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aleluia. Então, there is an inner man. Você tem um homem interior. Quando o Espírito Santo vem para se fazer o quê? Se fundir ao teu espírito. And you become what? You become one with the Lord. Você torna-se um espírito com quem? Com o Senhor. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com o Senhor. Não é uma carne. É por isso eu e a minha esposa somos uma carne, but we'll never be one spirit. Nunca seremos um único espírito. Somos uma e única carne, but we'll never. Deus uniu a nossa carne, but never our spirit. My spirit is joined with the Lord. O meu espírito está junto, está unido com o Espírito de Deus. O espírito dela está junto, está fundido com o Espírito de Deus. Aquele que se une com o Senhor é um espírito com Ele. É aquilo que eu estava a dizer, que é por isso que há uma diferença dos apóstolos que são relatados nos evangelhos e os apóstolos do livro de Atos. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, sobre os apóstolos, que antes eram discípulos, tornaram-se um com o Senhor. Aleluia. Quando o Espírito Santo desceu sobre ele, eles tornaram-se uma e única, um único Espírito com o Senhor. É por isso que você vê Pedro a chegar diante de um homem, o homem olhar para ele, a esperar uma esmola. E Pedro olha e diz: prata e ouro não tenho. Ou seja, fisicamente não tenho nada. Eu não tenho dinheiro fisicamente. Mas aquilo que eu tenho, prata e ouro não tenho, mas aquilo que eu tenho significa que é algo que você tem que conter, que esteja acima de prata e ouro, que esteja acima de coisas materiais. You have to have something. Prata e ouro não tenho, mas aquilo que eu tenho. Eles afirmaram com convicção, porque sabiam que era um único com o Senhor. Aquilo que eu tenho, em nome de Jesus, levanta e anda. O homem não queria ser curado. O homem estava ali à espera de esmola. O homem olhou para os apóstolos, estava à espera de uma moeda. Não queria ser curado. Mas mesmo assim, foi curado. Quando você é um homem espiritual, quando você caminha no Espírito, por mais que as situações não queiram mudar, they will change. You didn't get this. Por mais que a situação na tua vida não queira mudar, a situação vai ser forçada a mudar, because you are a spirit man. Because you are joined with the Lord. O que a Bíblia diz? Não é por força nem por violência. É por quê? Pelo Espírito do Senhor. It is not by might, neither by power, it is by the Spirit of the Lord. Quando você se torna um com o Espírito do Senhor, há circunstâncias que vão mudar. Either they want it or not, mesmo que não queiram. O homem não esperava ser curado. O homem nem pediu cura, o homem pediu uma esmola. Mas ele pediu a pessoas que eram espirituais. Aleluia. O que Deus espera de eu e tu? Ele espera que nós nos tornemos homens espirituais. Porque homens carnais não mudam nada. You can have bunch of money. You will never change anything. Você pode ter muito dinheiro, mas você não vai mudar nada. Homens espirituais, they change situations. Homens espirituais mudam circunstâncias. Homens espirituais mudam coisas. Homens espirituais fazem diferença. Porque compreendem as coisas do Espírito. São capazes de mudar as frequências. Mudar as coisas. Aleluia. Kabaradeshe. Lusha pakadabaha rodiba. Surei fradiba.
Então Deus espera isso de nós. Deus espera que nós sejamos muito mais espirituais e tenhamos discernimento das coisas espirituais. Hoje temos muitas pessoas que querem discernir. O que é discernir? Querem ter o discernimento espiritual. Até para você discernir o espírito que alguém possui, você primeiro tem que saber discernir o que você tem. Estes homens disseram, nós não temos ouro nem prata, mas aquilo que nós temos, they knew what they had. Será que você sabe o que você possui? Eles disseram, nós não temos prata ou ouro, mas aquilo que nós temos. My question to you, o que você tem? O que você tem? What do you have? Do you even know? Será que você tem a noção daquilo que você carrega? Porque se você tivesse a noção daquilo que você carrega, the life you take, you shouldn't take the life like that. Você não tomava caminhos que se calhar você está a tomar hoje. Você não tomava decisões que se calhar você está a tomar hoje. Porque as coisas espirituais discernem-se espiritualmente. Muitos de nós estamos a aceitar propostas de Satanás. Porque nós estamos a conseguir discernir que sim, Deus falou, but it's not yet the time. Deus falou disto, but yes, we still have to go. É por isso, my prayer for you and I, minha oração para eu e tu esta manhã, que a gente possa crescer no Espírito. Crescer no entendimento das coisas espirituais. Conforme eu disse no início, a nossa vida depende do Espírito. Há pessoas que carregam pesos fisicamente, são fisiculturistas e tudo mais, mas no Espírito são anoréxicos. Essa palavra correta, Ricardo? No Espírito sofrem de anorexia. São magros que não conseguem carregar 2 quilos no Espírito. E sabe o que acontece? Tudo o que te acontece na vida física começa no Espírito. If you are defeated in the Spirit, se você é derrotado no Espírito, você perdeu na vida física. Antes de você receber uma promoção, a promoção vem no Espírito. Se você não consegue defender essa promoção no Espírito, no físico você não vai chegar a receber. Daniel estava a orar para que o povo fosse libertado da Babilônia. E o anjo que trazia a resposta de Daniel foi o quê? Aprisionado no Espírito. Daniel, quando o anjo chegou a Daniel, depois de mais 20 dias de oração de Daniel, chegou e disse, Daniel, homem sábio e entendido. Ou seja, homem espiritual. You are truly a spirit being. Você é um homem espiritual, você é um ser espiritual, você é um ser entendido, você é um ser sábio. Porque no dia que você orou, Deus respondeu e me enviou com a resposta. Mas eu fui aprisionado na arena espiritual. A tua oração fez com que Deus enviasse o arcanjo Michael, o arcanjo Miguel, para me ajudar a batalhar o príncipe da Pérsia. Agora, eu tenho que despachar essa resposta porque tenho que voltar a ajudar a ele na batalha. E se vocês entenderam a profecia de Daniel, foi quando os anjos derrotaram o príncipe da Pérsia que o império da Pérsia, cá na terra, caiu. Mas isso é história para outra. Quando estudamos escatologia, eu vou vos ensinar isso. Foi no exato momento que eles perderam a batalha no Espírito. Então o reino, o império da Pérsia aqui na terra caiu. Tudo começa no Espírito. Tudo começa no Espírito.
Everything. Até a tua má disposição pode começar num sonho que você teve. A tua má, você passar todo dia mal disposto because of a dream. O que estou a falar? O que estou a falar? A Bíblia diz que o rei, o faraó, teve um sonho. Não é? E ficou inquieto todo dia. Chamou todos os magos para que interpretassem o sonho. Ninguém sabia interpretar. Ao ponto de dar a ordem, se eu não tiver a interpretação do meu sonho, todo mago, todo o sábio, todo o que tem que fazer o quê? Morrer. They have to die. Esse foi o rei, o faraó, também foi o rei da Babilônia, também teve um sonho assim, que mandou o decreto para matar todos, na história de Shadraque, Meshach e Abednego. Estes homens de Deus é que foram dizer, rei, não precisa matar ninguém. O Senhor vai revelar o teu sonho. Disseram-lhe o sonho que ele sonhou e disseram também a interpretação, sem que o rei tivesse dito nada. O Senhor sonhou isto, a interpretação é esta. Muitos vivem uma vida atormentada porque está a começar no espírito, but they don't know. Sabe, quando você não tem discernimento, você nem vai saber qual é a tua batalha, onde é que você está a sofrer, quem é teu inimigo. Você vai estar a lutar contra o teu patrão, enquanto o teu inimigo está no espírito. Você pensa que é teu patrão. Por que esse gajo está me a chatear? Por que esse gajo implica comigo? Não, it's not him. É uma coisa que está no espírito, mas você não está a conseguir decifrar quem é teu inimigo. E muitas pessoas mudam de emprego a pensar que o problema é o patrão, vão para outro emprego e apanham uma outra pessoa com o mesmo comportamento em relação a elas. O patrão deste novo emprego está a fazer a mesma implicância que o outro lá que você fugiu estava a fazer. Por quê? Porque você não vai fugir do espírito. Você está a identificar mal o teu inimigo. O teu inimigo não é a carne. A Bíblia diz no livro de Efésios, não combatemos contra o quê? Contra a carne, nem o sangue. Combatemos contra o quê? Contra os principados, potestades, hostes da malícia, dominadores, poderes, hostes nas regiões celestiais. A tua batalha está na região celestial. Você quer mudar a tua vida, você não vai mudar neste nível da terra, você tem que subir para as regiões celestiais. You have to, o que estou a dizer com isso? You have to be a spirit man. Você tem que ser um homem espiritual. Você tem que ser um homem entendido. Se você quer mudar alguma coisa na tua vida. Aleluia. Nós não estamos a mudar nada because we are not yet spirit beings. Ainda não somos entendidos. Aleluia. So I want you to pray again. Quero que eu e tu possamos orar novamente and say, Lord, help me. Ajuda-me, Senhor, a me tornar um ser espiritual. Ajuda-me, Senhor, a me tornar mais espiritual que carnal, para que eu possa discernir as coisas espirituais, para que eu possa entender e nunca cair nas artimanhas de Satanás. Give me discernment, Lord. Dê-me discernimento. Hallelujah. I want you to pray this prayer in the name